Tem momentos na vida em que tudo parece desabar. As portas se fecham, as oportunidades desaparecem e o que antes parecia certo se torna incerto. E o mais difícil é quando, depois de tantas orações, a resposta não vem. Então a dúvida começa a sussurrar na mente. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que isso é só comigo? E então surge aquela pergunta que talvez já tenha passado pela sua mente. Por que Deus permite que certas coisas nos sejam tiradas? Por que Ele deixa que enfrentemos perdas, dores e momentos de escassez? Se Ele nos ama, por que não nos protege de todo sofrimento? Mas e se eu te dissesse que aquilo que você perdeu não era o seu fim, mas um caminho para algo muito maior? E se Deus não estivesse apenas permitindo a perda, mas preparando a sua restituição? Não uma restituição qualquer, mas algo muito além do que você tinha antes. A Bíblia nos dá uma promessa poderosa. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis alegria eterna. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Esse versículo não fala apenas sobre restauração, mas sobre restituição multiplicada. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele acrescenta mais, Ele transforma, Ele eleva. E essa promessa não foi feita apenas para o passado, mas continua viva para aqueles que confiam nele. Mas talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu já esperei tanto e até agora nada aconteceu. Pode ser que você esteja no meio da espera, no tempo em que as respostas parecem não vir, e o silêncio de Deus se torna difícil de suportar. E quando o tempo passa sem mudanças, a tendência humana é duvidar. A mente insiste em lembrar das perdas, do que foi tirado, das feridas que ainda não foram curadas. Mas Deus nunca trabalha na lógica humana. O que parece perda, na verdade, pode ser um desvio para livrar você de algo pior. O que parece atraso pode ser uma preparação para algo maior. Você pode olhar e ver escassez, mas Deus vê um cenário perfeito para manifestar a glória dele na sua vida. E essa não é apenas uma teoria bonita para consolar corações aflitos. Isso é um princípio espiritual. Se você olhar para a palavra de Deus, verá que sempre que alguém enfrentou perdas por permanecer fiel, Deus restituiu em porção dobrada. Agora, o que isso significa para você? Significa que o seu sofrimento não é o capítulo final da sua vida. Significa que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo a sua história. E acredite, Ele não é um Deus de finais tristes. O que foi tirado, Ele pode devolver multiplicado. O que foi quebrado, Ele pode restaurar com ainda mais beleza. A única coisa que Ele pede é que você confie, mesmo quando não entender. Será que você consegue crer que Deus já está preparando um futuro muito melhor do que aquilo que ficou para trás? Se essa palavra encontrou você, não ignore. Isso não é acaso. Talvez essa seja a resposta que você esperava. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existem momentos em que a vida nos coloca diante de perdas que parecem irreversíveis. O que antes trazia segurança desaparece e o coração se pergunta se algum dia as coisas voltarão a ser como eram. Mas Deus não trabalha apenas devolvendo o que foi tirado. Ele sempre faz algo maior. Olhamos para a vida com um senso de justiça limitado. Se algo é perdido, a lógica humana espera que seja reposto na mesma medida. Mas Deus não se limita a uma troca justa. Ele é um Deus que transforma perdas em multiplicação. Ele não apenas repara, ele expande. O problema é que quando a perda acontece, é difícil enxergar isso. O coração se apega ao que se foi e muitas vezes não percebe que Deus já está trabalhando em algo maior. O que parece um fim pode ser o começo de uma história muito mais grandiosa.
A palavra de Deus nos ensina que Ele não apenas restaura, mas faz isso de forma abundante. Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel, capítulo 2, versículo 25. Essa promessa fala sobre tempo, sobre aquilo que parecia irrecuperável. O tempo perdido, as oportunidades que se esvaíram, as portas que se fecharam. Deus diz: eu posso devolver. Mas Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele restitui os anos. Isso significa que aquilo que demoraria uma vida inteira para ser reconstruído, Deus pode acelerar em um instante. Há situações que você pode olhar e pensar: isso nunca mais vai voltar a ser como antes. Mas Deus não quer que seja como antes. Ele quer que seja maior, mais forte, mais abençoado. Pessoas que enfrentam perdas costumam achar que o melhor que pode acontecer é recuperar o que se foi. Mas a lógica de Deus não é restaurar apenas para trazer de volta ao ponto inicial. Ele sempre adiciona algo a mais. Se você perdeu um emprego, Ele não quer apenas dar outro, mas um que te leve além do que você imaginava. Se um relacionamento se desfez, Ele não quer apenas consertar, mas curar de uma forma que seu coração jamais experimentou antes. A ansiedade humana quer respostas imediatas, mas Deus não age pela pressa, Ele age pela perfeição. O tempo da espera é o tempo em que Ele trabalha no invisível, preparando um desfecho que seja digno da grandeza dEle. Então, em vez de olhar para o que foi embora e se questionar se Deus irá devolver, comece a olhar para frente e se perguntar: o que Ele está preparando que será ainda maior do que tudo o que já vivi? Essa é a confiança que precisa encher o seu coração. O que foi tirado não foi o seu fim. Foi só a abertura para algo que Deus já está trazendo de volta, muito maior do que antes. Esperar nunca é fácil. Há momentos em que tudo o que queremos é uma resposta rápida, uma solução imediata. Mas Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele age no tempo certo e muitas vezes esse tempo envolve espera. O grande desafio da fé não está apenas em acreditar que Deus pode fazer, mas em continuar acreditando quando nada acontece. Quando os dias passam, as portas continuam fechadas e a resposta parece cada vez mais distante. O silêncio de Deus pode ser angustiante, mas não significa ausência, significa preparação. Muitas promessas não se cumprem rapidamente porque Deus não é apenas um doador de bênçãos. Ele é um pai que sabe o momento exato de entregar aquilo que foi prometido. Há coisas que você deseja agora, mas que, se chegassem antes da hora, poderiam se tornar um peso, não uma bênção. O processo de espera não é um castigo, mas um refinamento. A Bíblia nos encoraja a não desistir quando o tempo parece longo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Esse versículo carrega um princípio fundamental. Há um tempo certo para colher. Se a semente foi plantada, se a oração foi feita, se o coração permanece firme em Deus, então a colheita virá. O que não pode acontecer é desistir antes do tempo. Muitas pessoas desistem justamente quando a bênção está prestes a chegar. Perdem a fé porque olham ao redor e não enxergam sinais. Mas Deus não precisa de evidências visíveis para agir. A espera não significa que Ele está parado. Pelo contrário, o que você não vê é exatamente o que Ele está construindo. O tempo de Deus não pode ser medido pelo relógio humano. O que parece demora pode ser a maneira dele de livrar você de uma decisão precipitada, de fortalecer sua fé ou até de preparar algo maior do que você pediu. Ele sempre enxerga além, e é nesse período que surgem os maiores testes.
O medo começa a sugerir que talvez a promessa nunca se cumpra. A dúvida sussurra que talvez seja melhor buscar outros caminhos. Mas a fé verdadeira é sustentada mesmo quando nada muda. Se a espera está longa, se as respostas ainda não vieram, se o tempo parece um inimigo, lembre-se disso. Deus nunca se atrasa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A sua única responsabilidade é confiar. E quando chegar a hora, nada poderá impedir aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca falha, nunca esquece, nunca deixa de cumprir o que declarou. Mas então, por que tantas pessoas esperam a restituição e nunca a recebem? Se Ele é um Deus que restaura, o que pode estar impedindo que essa restauração aconteça? Muitas vezes, a bênção está pronta, mas o coração ainda não está preparado para recebê-la. A restituição de Deus não é automática. Ela exige posicionamento. Há barreiras que podem atrasar ou até impedir aquilo que Ele deseja derramar sobre a sua vida. Uma dessas barreiras é a falta de fé. Quando o coração se enche de dúvidas, quando a mente se fixa mais no que foi perdido do que na promessa de Deus, a fé se torna instável. E Deus não age na incerteza. A Bíblia diz: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. A dúvida paralisa. Quando o pensamento oscila entre confiar e temer, a pessoa se torna instável e não consegue avançar. Deus não opera onde não há convicção. A promessa exige fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Outra barreira que impede a restituição é o apego ao passado. Há quem peça algo novo, mas continue preso ao que já passou. Não há espaço para o novo enquanto o coração ainda carrega as dores antigas, as mágoas, as frustrações. Deus deseja restaurar, mas Ele não pode preencher um coração que ainda está cheio do que deveria ser deixado para trás. Muitas vezes, a restituição não acontece porque a pessoa quer que Deus devolva exatamente o que foi perdido, do jeito que era antes. Mas Ele não trabalha assim. Ele faz algo novo. Se há um apego exagerado ao que já se foi, a visão fica limitada e impede que a pessoa perceba o que Deus está tentando trazer. O orgulho também pode ser um impedimento. Há quem espere uma bênção, mas se recusa a ajustar o próprio coração. Se há áreas da vida desalinhadas, se a obediência a Deus é parcial, então a restituição pode ser adiada até que o coração esteja no lugar certo. Deus deseja entregar o melhor, mas não pode fazer isso onde há resistência. A mudança começa de dentro para fora. A restituição não é apenas sobre receber algo de volta, mas sobre estar pronto para viver aquilo que Ele planejou. Se algo parece travado, se a espera tem sido longa, pode ser o momento de olhar para dentro. O que precisa ser ajustado? O que precisa ser entregue? Quando a fé está firme, o coração está livre do passado e a obediência é genuína, nada pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. E aquilo que Ele preparou será entregue no tempo certo. Muitas pessoas associam a restituição de Deus apenas a ganhos materiais. Quando pensam em bênção dobrada, imaginam dinheiro, sucesso, bens, reconhecimento. Mas a restauração de Deus vai muito além disso. Ele não se limita ao que é visível, porque a maior restituição acontece dentro do coração. Quantas vezes o que realmente falta não é algo externo, mas algo profundo e essencial? Há pessoas que possuem tudo o que o mundo considera valioso, mas vivem vazias, sobrecarregadas, sem paz. O que adianta conquistar riquezas se o coração continua ansioso? De que vale ter reconhecimento se a alma segue inquieta?
A verdadeira restituição começa onde os olhos humanos não podem ver. A paz que foi perdida pode ser restaurada. A alegria que se apagou pode ser reacendida. A esperança que parecia distante pode voltar a iluminar os dias. A restituição de Deus não se trata apenas de receber algo novo, mas de ser transformado em alguém renovado. A palavra nos ensina que a maior recompensa não está no que se pode tocar, mas no que se constrói dentro da alma. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Essa passagem nos lembra que aquilo que é passageiro nunca pode ser maior do que o que é eterno. Deus se preocupa com todas as áreas da vida e Ele supre necessidades materiais, mas o que Ele deseja restaurar de forma dobrada vai muito além do que este mundo pode oferecer. Uma pessoa que teve o coração ferido pode ser curada e restaurada para viver relacionamentos mais saudáveis do que antes. Alguém que perdeu a motivação pode receber uma nova visão e um propósito muito maior. Quem passou por tempos de angústia pode ser preenchido por uma paz que nunca experimentou antes. A restituição de Deus é completa. Ela não se limita ao que pode ser contado, acumulado ou exibido. Ela transforma, fortalece, expande. Se tudo o que a pessoa deseja é algo material, pode acabar recebendo bem menos do que Deus realmente tem para entregar. Quando se espera pela restituição, é importante abrir o coração para algo maior do que bens ou respostas imediatas. O que Deus deseja dar é algo que o tempo não destrói, que nenhuma crise pode roubar e que nenhuma circunstância pode apagar. A pergunta essencial não é o que eu posso ganhar, mas o que Deus quer construir dentro de mim. Quem está pronto para receber mais do que esperava, se surpreende com aquilo que Ele derrama. E a verdadeira bênção dobrada acontece primeiro dentro da alma. Nada que foi perdido define o que Deus ainda pode fazer. O que se foi não limita o que Ele pode restaurar. A história não termina na perda, na dor ou na espera. Deus é especialista em recomeços, e o que Ele faz nunca é pequeno, nunca é incompleto. Ele restitui de forma abundante, transforma o que parecia irreparável e entrega muito mais do que se imaginava. Mas para receber essa restituição, o coração precisa estar pronto. É preciso confiar quando o tempo parece longo, crer mesmo quando nada indica mudança e deixar para trás tudo o que impede o novo de chegar. A promessa não falha, e se Deus disse que a restituição virá, então nada pode impedir o cumprimento dessa palavra. Se essa mensagem falou com você, se há áreas da sua vida onde você precisa dessa restauração, feche os olhos agora. Vamos falar com Deus. Esse é um momento entre você e Ele. Não importa o que foi perdido, o que Ele preparou é muito maior. Abra o coração e creia, a sua restituição está chegando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, hoje me coloco diante de Ti com um coração sincero, cheio de fé, mas também trazendo diante de Ti tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que ainda dói, tudo o que parece impossível de ser restaurado. Tu és o Deus que cura, que transforma, que restitui e que faz novas todas as coisas. Sei que nenhum sofrimento passa despercebido aos Teus olhos, que nenhuma lágrima derramada é ignorada por Ti. Tu conheces o que está escondido dentro do coração, aquilo que ninguém vê, as lutas travadas no silêncio, as orações feitas com um fio de esperança. Senhor, há áreas da minha vida onde parece que o tempo consumiu, onde o que antes existia já não está mais.
Mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que restitui os anos consumidos e que a tua fidelidade é maior do que qualquer circunstância. Por isso, hoje eu te entrego cada perda, cada dor, cada sonho que parece ter sido frustrado. Se há algo que ainda me prende ao passado, me ajuda a soltar. Se há algo que precisa ser transformado dentro de mim antes que a restituição aconteça, molda o meu coração. Se a espera tem me feito duvidar, renova a minha fé. Eu não quero apenas o que foi perdido de volta. Eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para mim. Que tudo aquilo que foi tirado de forma injusta, tudo o que foi interrompido antes do tempo, tudo o que parecia ser o fim, seja restaurado pelo teu poder. Que a tua restituição seja maior do que qualquer expectativa, que venha com paz, com força, com a certeza de que foi preparada pelo Senhor. Eu sei que a tua bênção não se limita ao que se pode ver ou tocar. Se a restituição que eu espero não for material, mas for dentro de mim, eu a recebo. Se o que eu mais preciso é um coração renovado, uma fé inabalável, uma esperança que não se apaga, então que essa seja a maior bênção derramada sobre a minha vida. Senhor, eu te entrego cada parte da minha história, não como alguém que exige, mas como um filho que confia. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que tudo o que vem de ti chega no tempo certo. Por isso eu descanso em ti. Que a minha mente esteja firme na tua palavra, que os meus passos sejam guiados pela tua voz, que o meu coração permaneça tranquilo, sabendo que nada pode impedir aquilo que o Senhor já determinou para a minha vida. Se houver algo dentro de mim que precisa ser curado antes de receber essa restituição, Senhor, trabalha no meu interior. Que eu não apenas receba a bênção, mas esteja preparado para vivê-la. Não quero que nada me afaste do que o Senhor planejou. Eu declaro pela fé: a restituição está chegando. O tempo da perda não foi o fim, porque o Senhor já preparou algo muito maior. Eu creio que a tua fidelidade será vista na minha vida e que a tua promessa se cumprirá. Eu oro em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. As promessas de Deus nunca falham. Se Ele disse que restauraria, então nada pode impedir essa restituição. O tempo da espera pode ser desafiador, as perdas podem ter sido dolorosas, mas o que Ele está preparando é muito maior do que o que foi deixado para trás. Se essa palavra fez sentido para você, te convido a continuar recebendo mensagens que edificam sua fé. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E agora, declare nos comentários aquilo que você crê. Escreva com fé: Deus já está restituindo a minha vida, e manifeste sua confiança naquilo que Ele prometeu. Se você deseja fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual e viver um ano de propósito com Deus, não deixe de conferir o material especial que preparamos. No primeiro comentário fixado, há um conteúdo que pode transformar sua rotina de oração e te guiar em um caminho de fé constante. Que Deus te abençoe poderosamente.